E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Isaac Aranha aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre filosofia antiga. Nós vamos hoje ver aí os principais pensadores, as principais teorias e como isso pode ajudar você no seu exame, na sua prova que você fará em breve, tá bom? Então vamos juntos caminhar pela filosofia antiga. Pessoal, então, começando aqui, o primeiro passo da filosofia antiga é a filosofia pré-socrática, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da filosofia. Quando que a filosofia surgiu e como? Então, as explicações de tudo na vida. Por que que nasceu, por que que morreu, por que que choveu, por que que a agricultura foi bem esse ano, por que que não vingou, por que que não deu certo. Todas as explicações do trovão, tudo, desde as coisas mais simples do cotidiano até as coisas mais complexas, eram todas respondidas por meio da mitologia, dos mitos, tá? Então está chovendo porque o Deus da chuva está mandando, está trovejando porque o Deus do trovão está irado. Enfim, o plantio do feijão não deu certo porque o Deus da agricultura. Então tudo era explicado por meio das filosofias, das mitologias gregas, tá? Até que nós temos um filósofo, o primeiro filósofo, que vai ser o Tales de Mileto, tá? Acostume-se com isso, tá, pessoal? O sobrenome das pessoas naquela época não era bem o sobrenome, era o local de origem. Então você já deve ter ouvido falar em Tales de Mileto, Agostinho de Hipona, Jesus de Nazaré. Por que que as pessoas ganhavam o nome da sua cidade de origem? Porque era assim. Às vezes o nome era muito comum, então eu preciso saber de que Tales eu estou falando. É o Tales de Mileto, tá bom? Então, o Tales de Mileto era um navegador e ele tinha todas as explicações baseadas nos mitos. Mas quando ele viaja para outros lugares e conhece outras civilizações, ele descobre que as outras civilizações têm outras explicações para aquilo que a mitologia grega explicava. Então, ele percebe que ou todo mundo está errado, a mitologia grega está certa, ou ele cogitou a possibilidade deles estarem errados também. Então, ele decide não acreditar mais nos mitos, rompe com os mitos e decide começar a investigar. Qualquer coisa que ele quisesse descobrir, ele o faria por meio da investigação filosófica. Então, Tales é considerado por muitos como o primeiro filósofo. Óbvio que sempre o ser humano foi curioso e quis descobrir as coisas, quis buscar a sabedoria, mas de forma organizada, para o nosso estudo aqui, o Tales de Mileto será o primeiro. E esses filósofos que vão seguir o Tales de Mileto, começando a partir dele, eles vão então fazer as suas análises, as suas pesquisas, o seu objeto de estudo, então, e todos os objetos de estudo desses filósofos iniciais são elementos da natureza. A pergunta que eles faziam era: qual foi a coisa primeira que existiu, a causa primordial, tá? A palavra origem, gênesis, começo em grego é arque. Então, nós vamos encontrar aí no nosso material como arché, tá? Já que tem uma palavrinha no grego lá que é o k, né? Que é uma letra meio impronunciável no português. Então, um grego leria essa palavra arque, nós podemos ler arque, arché, sem nenhum tipo de problema, tá? Essa causa primordial, esse elemento primeiro, tá? Foi a primeira coisa que existiu no mundo, de acordo com os filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos que vieram antes de Sócrates. Quem são eles? Tales de Mileto dizia que a primeira coisa que existiu no mundo, a causa essencial, arque, é a água. Tá? Ele era um navegador, ele sabia que a maior parte da superfície terrestre é água. O nosso corpo humano é constituído da maior parte de água. Nós precisamos de água nos alimentos, nós precisamos de água no ar, nós precisamos de água e de umidade em diversas áreas, senão nós morreríamos. Então, a água é essencial para a existência humana, por isso ele deduziu: se há um princípio, se há um elemento primordial, só pode ser a água. O Anaximandro, de Mileto também, disse: não, Thales, a água é algo limitado. E a coisa, ou pessoa, ou ser, ou inteligência que deu origem a todas as coisas, não pode ser algo limitado, tem que ser algo ilimitado. O ilimitado gerou o limitado. A palavra ilimitado em grego é apeiron. Então, para o Anaximandro, esse apeiron é o ilimitado, é o arque, a primeira coisa que teria existido. Tá? O Anaxímenes, esses nomes são bem estranhos para nós, né? Anaxímenes, Anaximandro. O Anaxímenes fez uma junção, tentou ali um meio termo entre a água, algo totalmente tangível e palpável do Tales, com o ilimitado, que é algo totalmente transcendente, que não dá para nós nos relacionarmos com ele, ou tocarmos, ou medirmos, ou analisarmos. Então, ele tenta criar um meio termo entre o ilimitado e a água, e ele cria, então, o ar.
Tá? E o ar faz muito sentido porque nós precisamos do ar. Sem ar não conseguiríamos viver. Precisamos do ar. Óbvio que ele não tinha informação suficiente naquela época para saber que esse ar é o oxigênio. Sem ele, nós morreríamos. Né? Então, o Anaxímenes traz então a ideia de que o ar é o arquê. A primeira coisa que teria existido seria o ar. E nós vamos ter muitas outras teorias. Os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, todos terão uma teoria para essa primeira coisa. O Pitágoras dirá que a primeira coisa que existiram foram os números, aritmos, em grego. O Heráclito dirá que a primeira coisa que existiu foi o fogo, tá? E esse fogo transforma todas as coisas. E esse fogo transforma as coisas e essas mudanças não são aleatórias, tem uma lógica comandando, e essa lógica ele chamou de logos, tá? E essa mudança acontece em tudo, porque tudo flui. E o Heráclito dizia, e ele é chamado pai do mobilismo, tudo muda, tudo modifica, tudo está sendo alterado o tempo todo. É dele a célebre frase de que não pode um homem banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois amanhã, quando voltar a esse rio, as águas não serão mais as mesmas e nem mesmo o banhista, a pessoa que banhou ontem, não é mais a mesma, porque em um dia tudo se altera, tudo modifica, as coisas se transformam. Então, tudo muda o tempo todo. Já o Parmênides contrariava o Heráclito, dizendo que nada muda. Na verdade, as coisas que mudam são só as aparências, os acidentes, as causas acidentais. Então, há 20 anos atrás, a minha aparência física era diferente daqui a hoje. E hoje é diferente da aparência que eu teria daqui a 20 anos. Mas, embora o externo, as coisas acidentais vão sendo alteradas, a minha essência não muda. Então, para o Parmênides, as mudanças são apenas aparentes. As mudanças são apenas acidentais. A essência das coisas e das pessoas não se altera. Então, enquanto Heráclito dizia que tudo muda, o Parmênides dizia que nada muda. O Empédocles é outro que trará também o arquê. Agora ele já vai, então, elevando, né? Ele já vai, então, ficando mais sofisticado no seu argumento. E ele traz a ideia dos 4 elementos primordiais. Para ele, os 4 elementos primordiais, fogo, água, terra e ar, seriam, então, a partir desses 4 elementos que, na mistura deles, tudo mais que existe é constituído ou de água, terra, fogo e ar. De alguma maneira, uns mais, outros menos, está tudo misturado nesse sentido. Esses seriam os 4 elementos primordiais. Anaxágoras disse que existem sementes que nós não conseguimos perceber ou ver e que essas sementes vão se unindo e dando origem às novas coisas. Já Demócrito traz a ideia do átomo. Tá? Átomo, a palavra átomo, na etimologia, a ciência que estuda a origem das palavras, é aquilo que não pode ser dividido. Então, para o Demócrito, a coisa menor que existe no mundo se une com outras coisas menores, com outros átomos, e vão dando origem às coisas novas. Então, perceba que todas essas teorias, sempre eles estão buscando alguma coisa para dizer que aquilo começou, aquilo é o elemento primordial, a causa primeira, e essa causa primeira, esse elemento primordial, é o arquê. Perceba que todos os filósofos pré-socráticos vão ter essa busca pelo arquê, pela origem, pela primeira coisa que teria existido no cosmos, no mundo. E essa primeira coisa é algo relacionado à natureza. Por isso, esses filósofos pré-socráticos serão chamados filósofos da natureza ou da physis, já que physis, em grego, é natureza. Tudo bem? Esses filósofos se uniram muitas vezes em escolas, tá? Não pense em escolas aqui como escolas como a gente tem hoje, aquele lugar, naquela esquina, a escola fulano de tal. Não. Essas escolas são pessoas que pensavam da mesma forma. Então, elas estão unidas na mesma escola, na mesma capacidade de pensamento, na mesma percepção da realidade. Essas escolas do período pré-socrático, eu separei aqui 4. Tá? E essa imagem que você está vendo ao centro é uma pintura, né? Do pintor Rafael, e ele imaginou como seria, se seria possível, o encontro de todos os filósofos de todos os tempos. Então, nessa imagem, Escola de Atenas, você tem alguns filósofos conhecidos, outros menos, que estariam ali numa mesma reunião, né? Que bom se fosse possível. O interessante é que no centro dessa reunião nós temos Platão e Aristóteles. Enquanto Aristóteles é o mais novo, Platão é o mais velho, já que eles são, de fato, de gerações diferentes. E nós vamos já falar sobre essa imagem. Eu coloquei essa escola só para vocês terem a ideia aí de como seria uma escola naquela época, né? Então, a escola jônica, nós vamos falar primeiro os pensadores que pensavam aproximadamente, com um pensamento aproximado. Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro de Mileto e o Heráclito de Éfeso.
eles, todos esses pensadores da escola jônica, eles buscavam o arquê, e este arquê eram elementos físicos que podem ser percebidos na natureza. Existe outra escola também chamada escola pitagórica, cujo principal mentor é o próprio Pitágoras, que ele dizia que a causa principal são os números, o aritmos, e ele tinha também ali alguém que pensava parecido com ele, o Filolau. A escola eleata, temos o Xenófanes, Parmênides e Zenão, os mais famosos aí, Parmênides e também o Zenão, a gente vai falar do Zenão no próximo slide. E a escola pluralista, eu quero que vocês lembrem desse nome, porque a escola pluralista, ela traz a ideia de que o arquê, a primeira coisa que teria existido no mundo, não seria uma coisa, mas seriam as coisas, as causas principais, tá? E aí nós vamos ter então a escola pluralista, que vai trazer a ideia de mais de uma causa elementar. Quem são os membros dessa escola pluralista? Leucipo, Demócrito, Empédocles e Anaxágoras. O que eu quero que você lembre dessas escolas e desses pensamentos? Todos eles buscavam o arquê, a coisa principal, e essa causa principal geralmente é algo relacionado à natureza, e eles são chamados filósofos da natureza ou da physis. Depois que esse período termina, ali pelo meados do século IV a.C., nós temos então o início da filosofia clássica. A filosofia clássica nós vamos lembrar de 3 nomes: Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Sócrates, ele é o maior filósofo, tanto que ele vai dividir a filosofia em antes de Sócrates, pré-socráticos, e depois de Sócrates. Então, Sócrates, ele tinha uma ideia de fazer filosofia por meio de perguntas e respostas, nós chamamos de dialética, de contraposição de ideias, e o pai dele era escultor, a mãe dele era parteira, então, baseado nas experiências de ver a mãe auxiliando mulheres grávidas a darem à luz, o que em grego, esse ajudar, auxiliar no parto, é chamado de maiêutica, ele cria um método socrático, tá, de perguntas e respostas, nas quais o Sócrates dizia que homens e mulheres estão grávidas e grávidos do conhecimento, e ele ajudava as pessoas a darem à luz o conhecimento por meio de perguntas e de respostas. O principal discípulo de Sócrates será Platão, que vai escrever, inclusive, tudo que o Sócrates pensava e o que ele disse, já que Sócrates mesmo não escreveu nada. O Platão, ele vai criar uma ideia muito interessante, que é a teoria das ideias, ou mundo das ideias. De acordo com essa ideia platônica, tudo que existe no mundo sensível, no mundo perceptível, neste mundo que nós estamos, existiu antes no mundo das ideias. Então, as coisas começam lá, as ideias começam lá. Então, todas as referências do que existe nesse mundo começou primeiro no mundo das ideias. Então, tudo que há nesse mundo é falho, incompleto, imperfeito, porque as coisas plenas, perfeitas e completas estão onde? Estão lá no mundo das ideias. Para o Platão, é lá que é importante o mundo das ideias. Depois, o próprio Platão vai criar uma escola chamada Academia, e lá na Academia ele terá um aluno chamado Aristóteles. Ao que tudo indica, Aristóteles será o sucessor de Platão na escola, porém, Aristóteles não pode suceder a Platão por ser considerado por alguns como estrangeiro, por não ser de Atenas. Então, Aristóteles funda sua própria escola, que é o Liceu. E os discípulos de Aristóteles no Liceu eram chamados de peripatéticos. Essa palavra peripatéticos, em grego, significa aqueles que andam, aqueles que passeiam, aqueles que rodeiam. Já que o estilo de aula lá no Liceu não era sentado um atrás do outro e um professor falando. Era andando pelos jardins e dialogando, e conversando, e discutindo. E o Aristóteles, ele vai ser muito importante para a filosofia, porque ele é quem vai sistematizar o saber. Até Aristóteles, tudo era filosofia. Se você fosse fazer cálculo, era filosofia. Estudar botânica era filosofia. Estudar o corpo humano era filosofia. Então, Aristóteles vai organizar como se fossem gavetas do conhecimento, como numa biblioteca onde você organiza aqui os livros de história, aqui de geografia, aqui de filosofia. O Aristóteles fez isso. Quem vai estudar essa parte aqui eu vou chamar de botânica, isso aqui eu vou chamar de medicina, essa parte aqui eu vou chamar de teologia, para estudo dos deuses, essa parte aqui eu vou chamar de filosofia. Então ele separa os saberes, as disciplinas, as matérias. E óbvio que essas disciplinas depois continuarão se subdividindo, mas o primeiro a fazer essa separação é Aristóteles. E Aristóteles discordava de Platão, enquanto Platão achava que o mais importante era o mundo das ideias. Para Aristóteles, o que vale é o mundo sensível, experiencial.
Se eu nunca conhecerei o mundo das ideias, como eu vou estudar o mundo das ideias? Eu tenho que estudar o mundo aqui, onde eu posso tocar, pegar, experimentar. Então, essa ideia de começar pelo mundo experiencial, pelo mundo sensível, para depois avançar, é chamado de método indutivo. Era esse o método que era usado por Aristóteles. O pai de Aristóteles era médico, talvez daí o interesse pelas ciências naturais. Tá? E meio que uma rejeição pelo transcendente, daí a discordância dele com o Platão. Certo? A filosofia helenística, pessoal, é a filosofia que vem depois dos clássicos, e essa filosofia helenística ela vai ser uma filosofia mais ética, mais comportamental, mais focada naquilo que é melhor para nós. Então perceba que eu trouxe aqui 3 linhas, poderia ter trazido outras, 3 filosofias helenísticas, e todas elas estão sempre cogitando, pensando, raciocinando sobre a melhoria do ser humano, sobre a ética, sobre a melhoria do comportamento, como ser pessoas melhores. Eu coloquei a imagem do Alexandre o Grande, porque embora ele diretamente não tenha papel nessas filosofias, nós estamos hoje aqui estudando filosofia helenística e falando de filosofia, de cultura grega, graças ao Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele foi um grande imperador grego, estudou com Aristóteles e provavelmente de Aristóteles ele aprendeu que a melhor maneira de dominar muitas pessoas é comandando a cultura, dominando o que as pessoas leem, ouvem e gostam. Então ele obriga todos os povos vencidos a falarem a língua grega, a estudarem a filosofia e a mitologia gregas. Então, é por isso que nós temos uma padronização na filosofia ali nos primeiros séculos. Tá? Então, baseado nessa ideia que todo mundo falava grego e conhecia a filosofia grega, surgiram muitas filosofias helenísticas, dentre elas o estoicismo. Né? Zenão foi o fundador dessa filosofia e ele dizia que a maioria dos sofrimentos, a maioria das frustrações e das amarguras, elas acontecem porque você esperava algo da vida e a vida, por algum motivo, não te deu aquilo que você esperava. Então, o Zenão diz, então, a forma de eu encontrar a felicidade é eu não ter expectativas grandes, é eu não esperar, é eu não ter sonhos, é eu não ter expectativas muito grandes. Eu vou apenas usar o meu racional, o meu raciocínio e me conformar com aquilo que tenho. E aí eu serei feliz com aquilo que tenho. Porque talvez alguém tenha mais que eu, mas não é feliz. Por quê? Porque ele está na expectativa de ter mais e de ter mais e de ter mais. Então, para Zenão, a felicidade, o estado de plenitude mental seria alcançado quando você não espera muito e se conforma com aquilo que você já tem. Tá? Esse seria o estoicismo. Tranquilo? Então, o estoico tem a ver com controlar suas emoções, ser uma pessoa mais centrada, ser uma pessoa que não se expõe muito, que não fica falando dos seus sonhos, dos seus projetos. É mais ou menos essa a pegada da filosofia estoica. Depois nós temos a filosofia também do epicurismo, tá? Fundada por Epicuro. A filosofia epicurista é uma filosofia que busca o prazer. A busca para os epicureus é encontrar o prazer. Mas lembra que esse prazer não é um prazer pelo prazer. É um prazer com coisas que elevam o espírito, que elevam a alma, como ouvir uma boa música, ter uma boa conversa, aprender alguma coisa nova. Para Epicuro, é isso que gera o prazer. Tá? Muitas vezes esse epicurismo é confundido com o hedonismo, que é uma busca do prazer a qualquer custo. Não é isso o epicurismo. Tá? O epicurismo dizia, se o teu prazer de hoje vai te gerar dores e sofrimento amanhã, frustrações, angústia, ou o que quer que seja, dor de cabeça amanhã, então isso não é prazer. Isso vai gerar sofrimento, então não é prazer. Então perceba que o epicurismo ele busca pelo prazer real. Tá? E ele também busca, o epicurismo, assim como o estoicismo, a ataraxia. O que seria a ataraxia? Um estado de plenitude mental, um estado de completude, um estado de não angústia, de não preocupação. É você dizer, estou descansado, estou alimentado, não estou preocupado, não estou angustiado, estou tranquilo, estou bem. Seria esse o estado de ataraxia pleno. Tá? Então é isso que buscavam os estoicos e os epicureus. Eu trouxe ainda para vocês aqui o cinismo. Tá? O principal nome do cinismo é o Diógenes de Sinope. A palavra, né, cinismo, vem de kinos, no grego cão. Então, os cínicos eram aqueles que viviam como cães. Mas não no mau sentido, né? O fulano é um cão, mas no sentido de que o cão ele não está nem aí para a sua opinião.
tá? O cão, se ele está com fome, ele come, se ele está com sono, ele deita, se ele quer fazer suas necessidades fisiológicas, ele faz onde quer que seja, ele está pelado e não se envergonha disso. Então, o Diógenes e o cinismo de maneira geral, né? Os cínicos, eles diziam o seguinte: olha, o sofrimento acontece geralmente porque você está preocupado com o que vão pensar de você. Geralmente, a sua angústia, a sua preocupação, os seus temores, é porque o que minha família espera de mim, o que meus amigos vão pensar disso? Será que vão me criticar nas redes sociais se eu fizer tal coisa, ou se eu falar, ou se eu expressar essa opinião? Então, os teus sofrimentos e angústias sempre estão preocupados com o outro. A hora que você se desvencilhar disso, você será plenamente feliz. Então, para ele provar que não estava nem aí para as pessoas, ele ficou nu e foi morar em um barril. Tá? Falem o que quiserem, eu não estou nem aí. É mais ou menos essa a ideia do cinismo. Ok, pessoal? Para nós encerrarmos aqui a nossa filosofia antiga, eu preciso só dizer uma coisinha para vocês, tá? A filosofia grega tomou conta de toda o sul da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África. Toda aquela região ao redor do Mediterrâneo foi dominada, então, por Alexandre o Grande. E, óbvio, que quando o Império Romano toma militarmente e vence o Império Grego, ele vence politicamente. O Império Romano ficou no comando, mas a cultura e a filosofia continuavam sendo a filosofia e a cultura grega. Por isso dizer-se que o Império Romano era Império Greco-Romano. Você ouvirá e lerá ainda sobre essa expressão, tá? Cultura greco-romana, filosofia greco-romana, porque era romano, mas a essência era grega, tá? E nós vamos ter nesse período, por exemplo, Cícero, Sêneca, pessoas que falavam latim, que escreviam em latim, mas que a filosofia e a base de conhecimento eram todas gregas, tá? Então, se você ouvir falar de filosofia greco-romana, você já sabe o porquê que tem esta nomenclatura. Tranquilo, pessoal? Eu desejo a você bons estudos, espero que tenha sido útil esse conhecimento de filosofia antiga e desejo sorte para você na sua prova, no seu exame que se aproxima. Um grande abraço e até a próxima.